Olá, hoje viemos a Porto Alegre falar com um dos símbolos, não só da nossa Porto Alegre, mas do nosso Rio Grande do Sul e, por que não, do nosso Brasil no mundo inteiro, que nos recebe muito carinhosamente aqui na sua residência, às vésperas de completar 89 anos de pura pujança. É isso mesmo? Não, a gente... João Carlos Dávila Paixão Cortes. É. O Paixão Cortes, uma paixão nacional, né? Eu acho que faz parte da humanidade a gente querer bem as pessoas. E quando se quer bem, às vezes se tem paixão. E eu fico muito feliz por ter esse sentido universal e humano. Afortunado até no nome Paixão Cortes. Nós conversamos antes de começar a nossa entrevista aqui de uma série de coisas que permeiam essa vida longa e tão frutífera, né? Do estudo das coisas do campo e da gente do campo e dos costumes simples do homem simples do campo, ao estudo da ovinocultura, né? Que nos deixa muito felizes. Eu que adoro comer uma carne de ovelha. Quem de nós não gosta de comer um espinhaço de ovelha na panela de ferro, né, Paixão? E tem umas edições aí. O meu pai, lá em 1967, foi um dos fundadores do CTG, que ano que vem fecha 50 anos, né? Do nosso querido CTG de Novo Hamburgo, que é um patrimônio da região inteira. Sim, eu me lembro, foram um dos pioneiros. Porteira Velha. Isso, exatamente. Por causa das ideias revolucionárias de um grupo aqui de Porto Alegre, capitaneado exatamente pelo senhor e também pelo seu amigo Barbosa Lessa. O Lessa era um companheiro do Júlio de Castilho quando estudávamos lá. Quer dizer, vem de guri essa história toda. É que o Lessa era de Piratini e eu era de Santana. E trazíamos os hábitos normais de nos reunir para tomar mate, né? E isso era proibitivo publicamente. Não se chegava nem à janela com a cuia e o mate na mão. Imagina. E então, para rever os nossos antepassados, as histórias e a vivência normal nossa de hábitos, de costumes, de trabalho, não é? Então nós reuníamos para tomar mate. E desta reunião de diferentes regiões do estado nasceu uma ideia de termos um local para conversar, contar, lembrar, relembrar os ancestrais e preocupando com a nova geração, transmitindo aos que viriam esses hábitos que nós herdamos dos velhos farrapos. Aí entra o aspecto político. Mas antes de político, a nossa preocupação era preservar a identidade da família e dos hábitos naturais do homem do campo. E aí nasceu com isso todo um resgate da nossa cultura, um resgate de uma cultura bicentenária, né? Que naquele momento estava solta, né? Sim, era quase proibitiva. O válido era saber o que é que a história da Europa estava transmitindo ou mandando. O resto, não. Isso não dá tempo para tratar desses assuntos do Rio Grande do Sul. Nós temos novos horizontes, entre aspas, né? E estavam abandonados esses aspectos históricos, sociais, culturais, recreativos e até da vivência natural da pessoa como ser humano e na sua maneira de viver, vestido ou socialmente cantando e dançando. Isso tudo era para vocês natural, né? Porque vocês eram exatamente pessoas do campo, nascidas em estâncias,
vivendo dentro do campo, vivendo no campo, nos mais diversos campos do nosso estado, né? Sim, é. Na serra, campos de cima da serra, fronteiros, missões. Missioneiros. E Porto Alegre não tinha um espaço para isso. Não tinha porque Porto Alegre não podia perder tempo. Não é? Tinha muita novidade para acrescentar. E as escolas, as professoras, os educadores estavam preocupados com a Península Ibérica, né? Os mouros, com os romanos, né? Que era história. A nossa não tinha história. Então nós achamos que procurar essa história, identificar as pessoas, os nomes, as formas, as expressões humanas e dizer, nós somos aqui, nós somos jovens e queremos ser ouvidos. Paixão, hoje são quase 100 livros e periódicos, são discos, programas de rádio e de TV. Isso está espalhado pela internet de todas as formas, reunindo nossas lendas, nossa indumentária, a nossa forma de agir, o nosso dialeto tão particular que nos diferencia dos nossos irmãos. Esse conjunto todo reconhecido como gauchismo, não sei como é o nome que o senhor dá para isso, ele é uma identidade cultural única no mundo e respeitadíssima no mundo. Isto foi uma conquista que até os próprios gaúchos, certos, né, não se deram conta da grandiosidade dessa ação conjunta, indistinta, social, econômica, cultural. Hoje são 8.000 pessoas vivendo em torno desses temas musicais, sociais, dança, arte, livro escrito, né? E representam 4.000 entidades diferentes de vários setores. Isso fez que o homem saísse do galpão e fosse aos grandes centros. Então ele saiu da beira do fogo do chimarrão e se tornou universal. Isto é função humana. Quantas milhões de pessoas envolvidas hoje, calculando, somando Estados Unidos, Canadá, Japão, Europa, né, vários núcleos que se formaram de brasileiros e rio-grandenses, são 8.000 pessoas. Milhões? Não, são 8 milhões de pessoas. E 4.000 entidades que, em torno disso, espetáculos de cinema, de rádio, de televisão, de arte, de desenho, né? Tudo isso faz parte da cultura, da identidade do povo, e, no caso, o povo gaúcho. Quando eu falei que o Paixão era um símbolo de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, isso não é coisa pouca, isso não é uma palavra ao vento. Está lá, na entrada de Porto Alegre, para quem chega pela cidade rodando ou de avião, a estátua do gaúcho, do laçador. Aquele homem daquela estátua é o senhor mesmo, né? Dizem, não, mas o importante... Como é que foi aquele convite lá? 1954, 53 surge o 35 CTG, né? Nesse movimento que nasceu lá nos anos 40, no Julinho, né? De um departamento de tradições gaúchas. Saiu do Júlio de Castilhos, Grêmio Estudantil, como nós terminamos aquele grupo, e cada um foi procurar uma universidade, novos rumos, né? E aí se fundou o 35, que é a primeira entidade no mundo com este nome, Centro de Tradições Gaúchas. Não existia isso no Código Civil Humano. Enquanto se botou patrão, não quiseram registrar, porque não existia essa palavra. Maravilha. Patrão, vice-presidente, sim, vice-presidente, sim, né? Capataz não. Então, toda a simbologia do campo nós trouxemos para a cidade. Como é que foi o convite para ser um modelo daquele monumento? Tu aceitou de pronto essa ideia de posar de modelo, Paixão?
Não, alguém tem que tomar uma iniciativa, né? E dentro dessas iniciativas existiam os líderes de artes diferentes, historiadores, pesquisadores, associações, elementos da indústria e do comércio, e tinha em São Paulo a Feira da Ibirapuera, que quando foi inaugurado em 54. E havia um convite para todos os estados estarem presentes nesse grande acontecimento. E aí foi feito no Rio Grande do Sul um concurso público para os artistas, né? Com uma estatueta, com regulamento, todo determinando a altura, etc. E tal. E aí se apresentaram 3 ou 4 artistas, entre eles o Caringe, Antônio Caringe, que já era conhecido como escultor, e que já tinha estado na Europa, e eu o conhecia não pessoalmente, né? E foi feita depois uma análise entre esses historiadores, sociólogos, né, para verificar qual a maquete que traduziria o Rio Grande do Sul nesse grande acontecimento. E cada um fez uma análise, e eu era bem jovem, tinha 26 anos, eu fiquei meio contraído, né, diante de pessoas tão ilustres e representativas, culturais e social, e eu fiquei por último. E por último, apareceu esta figura que está aqui, ó, né, esta figura aqui, e que era uma sugestão do Antônio Caringe. E ele, no final, dizia... eram as boleadeiras segurando a boleadeira. Tirando as boleadeiras e botando o laço, fica a figura do laçador. E eu, então, dei o meu voto e a minha justificativa, porque o laçador era vivo e o boleador tinha desaparecido. O Rio Grande tinha se transformado. E o laçador estava presente, ganhando, trabalhando, sofrendo, e era uma expressão do segmento social importante do desenvolvimento do nosso Estado. E foi aprovado essa sugestão que eu dei do laçador. E um belo dia, bateu na minha porta o Caringe, Antônio Caringe. Eu fiquei muito surpreso, claro, era muito jovem, ele já um senhor, né, e de fama e tal. E aí ele entrou e começamos a conversar, e ele me perguntou, fiz referência, natural, né, e ele me perguntou, mas e as roupas, como é que eu tenho? Eu tenho as minhas roupas de campo. E como é que é? Aí então vesti com toda a autenticidade, as peças originais, hábitos, e ele foi desenhando e perguntando, se eu fizer isso, acontecerá isso, não pode ser por isso, tá? E ele foi criando, então, esteve umas 3 ou 4 vezes e me fez posando, né? E eu digo, como é que vai fazer? Eu vou ficar como quem sai porteira fora para laçar, né? Então, eu botei o laço, que era 14 braços, está errado esse que estão aí representando. Olha só, isso é importante. Ó. Então, e ele foi aí. Isso que vi um livro depois contando todos esses detalhes dos diálogos, da grandiosidade da arte dele, de representar o Rio Grande do Sul através de um homem, não de um objeto, mas de uma pessoa representativa que estava no segmento e na conquista de novos horizontes. E aí surgiu o Laçador. Uma maravilhosa história. E hoje, na entrada de Santana do Livramento, a sua terra, tem lá um laçador com 3 metros de altura. A gente precisa fazer um breve intervalo, mas a gente volta já já para mais conversa com Paixão Cortes.